Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo de fundos Kizu 11, um fundo que vem se desempenhado muito bem nesses últimos meses e que tem a possibilidade de aumentar os dividendos já nos próximos meses, como eu vou mostrar lá no seu relatório gerencial. Atualmente, o Kizu 11 ele é um dos poucos fundos imobiliários de base 10 do seu segmento FOF. Ele é uma boa opção para investidores pequenos, que têm ali pouco dinheiro para poder investir todos os meses. Atualmente sendo negociado aqui na faixa dos R$ 8,19. Então ele tem um valor muito acessível para poder investir. Então vamos analisar aqui brevemente esse fundo e conhecer um pouquinho melhor sobre o Kizu 11. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento. E deixe aí nos comentários se você investe no Kizu 11. Qual a sua opinião sobre ele? Então, como já falei, pessoal, atualmente está custando aqui R$ 8,19. Tem um valor muito acessível, muito bom para quem tem aí poucos recursos para poder investir mensalmente. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está próxima aqui dos 11%. Então, é uma boa rentabilidade para um fundo de fundos. Nos últimos 12 meses, no acumulado por cada cota, ele pagou o valor aqui de 89 centavos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do Kizu 11, em dividendos você já teria recebido 89 centavos. E nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização aqui de 1,68%. Então ele não se movimentou muito nesses últimos 12 meses, né? Está quase a mesma coisa de um ano atrás. Descendo aqui nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,13. Mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 8,19. Então está com uma diferença assim bem grande. Se observarmos o seu P sobre VP, ele está de 0,90%. Então no momento que Kizu 11, ele está com desconto de 10% para o que seria o seu preço justo. Tem um patrimônio aqui de R$ 403 milhões de reais. Conta com pouco mais de 9,4 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Está chegando próximo aqui dos 124 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho, podemos ver que ele tem uma liquidez média diária de R$ 751 mil. E seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 31/10, então ele sempre anuncia no último dia de cada mês. E no dia 16/11 ele vai realizar o pagamento de 7,5 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento próximo aqui de 0,90%. Então, um bom rendimento. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, desde que ele começou lá no início de 2021, no mês de fevereiro de 2021. E se observarmos aqui, de certa maneira, a partir de meados de 2021 para cá, ele tem conseguido aumentar um pouquinho os seus rendimentos. Como eu mencionei, a expectativa é que nesse final de 2023 ele aumente um pouco mais os seus dividendos por causa do ganho de capital que ele realizou de alguns fundos imobiliários que atualmente ele tem. Em especial, no mês de dezembro, que é o fechamento do semestre, ele vai entregar um bom rendimento. Vamos aqui agora no relatório gerencial conferir um pouquinho sobre esse fundo, entender um pouco melhor como é que ele funciona. A sua gestão é feita pela Quilima. Muitas pessoas confundem pensando que o Kizu 11 ele é um fundo da Suno. Não é um fundo da Suno. Ele só tira como referência o índice Suno 30 para ele escolher quais fundos imobiliários ele vai investir, mas a sua gestão é feita pela Quilima. Esse daqui é o relatório do mês de setembro. Então, como vimos aqui, Quilima é a sua gestora. É um fundo que teve início lá no mês 10 de 2020. Mas começou a ser negociado na bolsa em janeiro de 2021. Tem uma taxa aqui de administração de 0,60% ao ano e não cobra taxa de performance. Muitas pessoas dizem que não gostam de investir em fundos de fundos por causa das taxas que ele tem que pagar. Porém, o Kizu 11 aqui tem taxas bastante interessantes. Primeiramente, a sua taxa de administração é muito pequena, se compararmos com outros fundos aí que cobram 1%, 1,20% ao ano, e taxa de performance ele também não cobra. Então, é um fundo aí que realmente essa questão de taxa não é motivo para não investir nele. Descendo aqui podemos ver qual é o objetivo e política de investimento desse fundo. Então ele menciona aqui que ele segue a carteira teórica do índice de referência Suno 30, que segue assim uma metodologia. E qual é essa metodologia que esse índice Suno 30 ele usa? Aqui embaixo vocês podem ver, para um fundo entrar nesse índice de referência chamado Suno 30, ele tem aqui 4 critérios que ele tem que atender. Primeiramente, o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX, então ter uma boa liquidez. O fundo ele não poderá ser um fundo de fundos, um FOF, assim como o Kizu 11 ele é.
O fundo não poderá ser um fundo monoativo. Isso quer dizer o quê? Não ter somente um inquilino ou não ter apenas um imóvel, e o fundo deverá ter dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Os fundos que atenderem a esses critérios que foi estabelecido aqui entrarão nesse índice de referência chamado Suno 30. E dessa maneira, o KIZU 11 ele pode usar esse índice para escolher quais fundos imobiliários ele vai investir. Não necessariamente ele tem que investir em todos. Aqui a gestão ela menciona sobre a distribuição dos cotistas do fundo, no caso a localização dos investidores. Podemos ver aqui que no momento ele tem um pouco mais de 127 mil cotistas, como eu havia mencionado lá, 128 e pouco. E aqui menciona quais os estados que atualmente esses investidores estão localizados. Então podemos ver que se destaca aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver seu crescimento com respeito ao seu número de cotistas. Então é um fundo que mensalmente tem crescido a sua base de cotista. Se tirarmos como referência aqui setembro de 2022, ele tinha aqui aproximadamente 94 mil cotistas. E um ano após, setembro de 2023, ele tem aqui 127 mil cotistas, próximo dos 128 mil. Então teve um bom crescimento na sua base de cotista. Aqui embaixo, pessoal, nós podemos ver a sua alocação por fundos de investimento. No caso, quais dos fundos imobiliários que atualmente ele tem. Um ponto interessante é que ele não tem nenhuma alta exposição a nenhum fundo imobiliário, então todos eles estão abaixo de 5%. O que é um ponto bastante interessante. E aqui nós podemos ver o nome de cada um dos fundos imobiliários que ele tem. Aqui só tem fundo top, né, por assim dizer. HGR11, o BRCA11, o KNR11, MXRF11, XPML11. Então, se você conferir aqui, só tem fundos realmente muito grandes, bons no seu segmento de atuação. Então, como eu falei, ele procura assim, investir nos melhores fundos imobiliários que atualmente tem. Porém, ele tem também alguns aqui que não são lá muito bons, né? Ele tem aqui exposições pequenas, como o TPRO 11, o NCR 11, o HCTR 11, DEVA 11 também tem exposição. Então são fundos aqui considerados não muito bons. Porém, nas suas regras, a gestão ele pode fazer esse tipo de investimento. Porém, o mais importante é as suas maiores exposições sempre estão aqui nos melhores fundos imobiliários que atualmente temos para poder negociar. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver o setor desses fundos imobiliários. A maioria dos seus fundos imobiliários são do setor de papel, então são fundos de CRIs, que corresponde a 32,6%. Ele tem aqui também fundos de logística com 23%, fundos de shopping com 13%, fundos híbridos com 10%, fundos de lajes com 8%, fundos de varejo e bancário com 5,5% e fundos de imóveis comerciais com 4%. Então, tirando o fundo de papel aqui, todo o restante são fundos de tijolo de segmentos diferentes. Aqui podemos ver que atualmente 97,7% de todo o seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 2,3% do seu patrimônio está na renda fixa. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, pessoal, com respeito ao seu demonstrativo de resultado mensal do mês de setembro. Então podemos ver que no mês de setembro ele teve uma receita total aqui de R$ 4.117.000. E essa receita foi bem superior aos 2 meses anteriores de agosto e de julho. E essa receita aqui veio de quê? Ele fala aqui que R$ 918.000 veio do ganho de capital. Então ele vendeu algumas posições que ele tinha em alguns fundos imobiliários. Infelizmente aqui no relatório não mostra quais foram os fundos que ele vendeu. Deveria mostrar, né, para ficar assim um relatório mais transparente. Mas ele realizou aqui uma boa venda. Então ele teve um bom ganho de capital durante esse mês de setembro. Ele recebeu aqui também em dividendos dos fundos que ele investe R$ 3.138.000 e também da renda fixa ele recebeu aqui quase R$ 61.000. Então se juntarmos essas três receitas aqui, ele teve um resultado final de R$ 4.117.000, quase 118. Só que ele também teve algumas despesas, né, que somou o valor aqui de R$ 404.000. Então, no final, ele teve uma receita líquida de R$ 3.713.000. Então, bem superior a esses outros 2 meses aqui, de agosto e de julho. E ele distribuiu, pessoal, no mês de setembro, que foi a sua distribuição de outubro, porém referente ao mês de setembro, o valor de R$ 3.314.000. Então, nota-se que ele gerou esse valor e distribuiu esse valor. Então, ficou uma diferença aqui de R$ 398.000 que ele colocou na sua reserva acumulada.
E podemos notar que já faz aqui 3 meses com esse mês de setembro que ele tem feito reserva acumulada. No mês anterior, ele ficou com uma reserva aqui de R$28 mil e no mês de julho ele ficou com uma reserva aqui de R$433 mil. Então, no momento, o Kizu 11 ele tem uma reserva acumulada ainda para poder distribuir de R$860 mil. Ele pode assim distribuir lá no mês de setembro, como eu mencionei que é no fechamento do semestre. E se nos próximos meses aqui, nos próximos 3 meses, ele continuar fazendo uma reserva acumulada, então no final do ano ele vai distribuir um valor realmente bastante interessante aos seus cotistas em dividendos. Então, pessoal, esse é o fundo de fundos Kizu 11, um fundo aí bastante enxuto, né? Um fundo pequeno. Eu sempre me lembro que o Lucas, do canal Lucas FIIs, ele sempre menciona que fundos de fundo bom é aqueles fundos pequenos que conseguem fazer assim giro de capital, então consegue vender e comprar com bastante facilidade. E geralmente os fundos pequenos conseguem fazer isso, fundos grandes têm maiores dificuldades. Então o Kizu 11 atualmente ele é uma boa opção de fundo imobiliário, um fundo de fundos para poder se investir. É um fundo que tem gerado um valor maior do que ele realmente tem distribuído, o que é bastante interessante. Suas taxas atualmente são pequenas, né? Ele não cobra taxa de performance, então mostra assim que praticamente todo o lucro vai realmente para o seu cotista. Além disso, os fundos imobiliários que ele investe são considerados uns dos melhores de cada segmento que eles atuam. Então, geralmente aí vão ser bons fundos imobiliários que estarão no seu portfólio. Além disso, é um fundo que tem um valor bastante acessível, especialmente aí para quem tem pouco recurso para poder investir mensalmente, seria assim uma boa opção de investimento. Então, pessoal, deixe aí na sua opinião o que é que você acha do Kizu 11. Vale a pena ou não investir nele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.